Oi? Sentiu saudade, né? A gente também. A gente não vê a hora de te ver e de poder te abraçar. Mas enquanto isso, Bem-vindo a mais uma sessão da Ink Blumenau. A gente está muito feliz de tê-los conosco. Hoje é um domingo especial. Queria desejar feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aí. É isso aí, pessoal. Você que é novo com a gente aí, entra no link lá, preenche o Connect Card, coloca teus dados porque a gente quer te conhecer, a gente quer saber da onde você é, o que você faz, o que a gente pode te ajudar, beleza? E aí a gente também queria aí um pedido de oração. Se você tiver um pedido de oração também, coloca no link aí, conversa no link, coloca o teu nome, o teu pedido de oração, o que você precisa. A gente também se reúne no Zoom toda semana, então se você tiver interesse com a gente estar junto com o nosso grupo, também troca ideia aí no Zoom que a gente conversa, beleza? Tem o nosso Instagram também da Ink Blumenau, que a gente pode conversar, você pode mais conhecer melhor a gente, o que a gente é, os nossos princípios, os nossos valores, beleza? Feliz Dia dos Pais a todos, eu estou muito feliz por estar do lado do meu filho nesse momento. Você que não está do lado do teu filho, independentemente, sinta-se abraçado por ele, sinta-se abraçado pela gente, não é não, Dudu? Troca aí. Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Não buscas perfeição, queres meu coração, tudo que tenho eu te dou. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu mereces. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar.
tuas mãos, do barro me formou, na rocha me firmou, me chamou de seu, me deu um coração, levantou meus joelhos, conhecem sua glória. Estou de pé, com razões pra cantar sem temer. Do barro me formou, na rocha me firmou, me chamou de seu, me deu um coração. Aqui estou de pé rendido, te quero, Deus. Me abraça hoje pra sempre, eu clamo a ti. Estava quebrado, mas teu amor me amou. O pecado morreu, pois a graça venceu. Sua graça vai além da vitória na cruz. Minha vergonha agora foi deixada pra trás. Você quebrou portões e as pedras moveu. Você saiu da cova, nos ombros me levou.
Se abatido e ferido estás, se o pecado é pesado demais, Cristo te chama. Você sente que o fim já chegou, sente sede e a fonte secou, Cristo te chama. Oh, venha ao trono, o Pai deseja te abraçar com sangue precioso, perdão total já pago está. Deixa a culpa e os erros pra trás. Venha hoje, pra que esperar? Cristo te chama. O teu choro em risada Ele faz, nova vida das cinzas te traz. Cristo te chama. Oh, venha ao trono, o Pai deseja te abraçar com sangue precioso, perdão total já pago está. Oh, venha ao trono, o Pai deseja te abraçar com sangue precioso, perdão total já pago está. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Vem até Ele, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Venha até Ele, pois Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao trono, o Pai deseja te abraçar com sangue precioso, perdão total já pago está. Oh, venha ao trono, o Pai deseja te abraçar com sangue precioso, perdão total já pago está.
Essa cruz por coroa troquei, leva ao mundo o tesouro que achei. Antes de saber da notícia que eu ia ser pai, eu tinha meus objetivos individuais. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, pensava em ter uma família, ou constituir uma família, criar uma família. Depois da faculdade, não tinha nenhum objetivo, eu morava com a minha mãe, num apartamento ainda. E eu e a Cris, a gente tinha uma amizade colorida, assim. E um dia fui pro carnaval, na praia, em Pissarras. E a Cris me manda uma mensagem dizendo que tinha atrasado o ciclo menstrual dela. E quando eu voltei para Blumenau, a gente foi fazer aquele teste caseiro. E ela voltou do banheiro dizendo que tinha dado positivo. Daí eu cheguei no quarto da minha mãe e falei: mãe, tem uma notícia para te falar. Ela parecia que estava escrito na minha testa. Ela me disse assim: a Cris tá grávida? Deu. Tá grávida. Minha mãe, ela trabalhava no hospital. Ela levou a Cris para fazer o exame de sangue e lá também deu positivo. Eu pensei, vou ser pai, né? E eu mandei uma mensagem pro meu pai e falei: você vai ser vovô. E naquele mesmo dia eu fui fazer uma reunião com a Cici e com o Léo, lá no Fashion Lab ainda. E meu pai viu aquela mensagem e me ligou na hora da reunião. E daí eu falei pra ele: você pai, no meio da reunião, falando com ele. Daí ele não sabia o que falar, falou parabéns e tava assustado ao mesmo tempo. Daí eu sentei na mesa e falei: eu quero falar uma coisa. Tava eu, a Cici e o Léo só. E eu falei: eu vou ser pai. A Cici e o Léo deu um susto assim. O Léo deu um sorriso e falou assim: os melhores dias da sua vida estão começando. E eu pensei: vai ficar tudo bem, né? Porque os melhores dias vão começar. Eu não sei que parte é essa, porque foi bem difícil. Falar com os pais da Cris foi bem difícil. Eu falei: então eu vou casar, vou programar um casamento. Só que eu era estagiário, estava no primeiro semestre de faculdade, morava com meus pais. A Cris tinha acabado de sair de um estágio também, não estava empregada. E eu fui pedir ajuda de líderes, pessoas que eu confiava, né? E a gente organizou um casamento que foi sensacional mesmo. E logo depois do casamento, a Cris estava no terceiro para o quarto mês de gestação, eu comecei a fazer bicos de trabalhos, de lavar carro, várias coisas. E a gente alugou uma kitnet. A gente foi morar numa kitnet e lá não tinha nada a ver com os melhores dias da minha vida. Mas lá veio o meu amadurecimento para os melhores dias da minha vida. Eu lembro que eu saía bem cedo e voltava bem tarde, porque eu ia de bicicleta para o trabalho, a gente morava longe de onde eu trabalhava. Depois do trabalho eu ia olhar no salão, ia olhar as pessoas cortando o cabelo. Queria aprender isso aí, eu queria subir de vida, né? E a gravidez da Cris, o período de gravidez foi bem complicado. Ela teve um contratempo que ela teve uma senescência placentária, que é um envelhecimento precoce da placenta, né? E era arriscado até fazer uma cesárea antecipada. E foi orado por isso. A gente orou e como tudo na minha vida era um milagre, até então, era mais um. Ela foi curada. A gente foi no ultrassom e ela estava curada. Até que chegou o dia do parto. A gente foi pro hospital. Foi um parto bem complicado. Não foi na sala de parto, foi numa sala de espera antes do parto. E daí o Davi nasceu. E quando o Davi foi para casa, a gente morava ainda na kitnet, eu falei: não, agora eu vou mudar de vida. E comecei a fazer bastante curso. Comecei a trabalhar como barbeiro. Criei uma maturidade
gigante, uma responsabilidade que caiu em cima de mim. O fato de ter o Davi nos meus braços, levar ele para casa e começar a cuidar dele, isso era uma responsabilidade gigante, né? Cuidar de uma vida, cuidar de um filho. E com isso veio uma maturidade também, né? Desde antes de ser pai e até agora como eu sou pai, eu sempre fui filho de Deus. Ele sempre me viu como um filho. Só que hoje eu consigo ver como ele me vê, porque hoje eu sou pai. E o amor de um pai é incondicional, né? Não tem como explicar. Simplesmente a gente daria a nossa vida por um filho. O fato de eu saber o que era ser pai já ter o Davi, já ter essa responsabilidade, me fez me conectar mais com Deus e com o meu pai daqui também. A gente tinha algumas desavenças antes e por parte do pai isso nunca é bom. Pra mim tanto faz, né? Porque eu era filho. Só que eu sentindo o que é ser pai, eu senti a dor que ele sentiu quando a gente teve nossas desavenças e me fez eu pedir perdão pro meu pai, fez a gente se reconciliar de novo. Eu não sei o que é dar um filho para alguém. Quando Deus deu o filho dele por nós, eu não consigo pensar isso, porque eu não daria o meu filho por ninguém. Eu não amo ninguém mais que ele, o meu filho. Só que Deus ama a gente. Ele deu o filho dele por nós. Desde os primeiros dias do Davi com a gente, eu me comparo com as minhas prioridades antes de ser pai. Antes eu trabalhava para conquistar as coisas para mim, né? Hoje, toda vez que entra o dinheirinho na minha mão, a primeira coisa que eu penso é o que comprar pro Davi. Sempre quando a gente tá precisando, ou faltando alguma coisa lá em casa, eu penso o que o Davi precisa. Sempre antes de mim. E isso é involuntário. É o fato só de ser pai que me faz colocar o meu filho como prioridade. E esse período de quarentena fez eu criar uma intimidade maior com meu filho. Isso é dia a dia, todo dia eu descubro como ser pai de novo. Hoje o Davi tá com 2 anos, né filho? Vem aqui. Ele tá com 2 anos, a gente tá bem feliz, né amor? A gente tem uma família feliz e abençoada por Deus, né? Feliz dias, papai. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, and weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in the weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Oh, He is for you. Amen, May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Uma das coisas que mais me chama a atenção na época de Dia dos Pais é alguns desenhos que eu amo e que representam muito a relação de pai com filho, tipo Nemo, que perdeu a mãe e daí
Teve o pai que foi lá e salvou toda a história, com todos os problemas que o pai tinha. A Era do Gelo é um desenho que eu acho animal, que fala sobre a fuga durante a Era Glacial, né? De vários animais, e que essa história, para mim, ela marca demais o que famílias significam. Aquele desenho novo, Dois Irmãos, que é Onward, da Disney, que é a busca dos irmãos pelo pai que eles tinham perdido há tanto tempo. Uma das coisas que mais me alegra nessa história toda, nessa cidade que me acolheu, de Blumenau, é saber que é uma cidade que tem um pai. Que tem o Dr. Hermann Blumenau, que chegou nessa região de barco, ele era um botânico alemão. E ele veio e criou tudo isso aqui nessa região, que era muito improvável de se ter uma cidade, e criou uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil inteiro. Então tudo isso começou com algumas famílias muito corajosas que vieram, e nesse barco aqui eles começaram a escrever toda a história dessa região. Muita coragem, com muitas famílias que desistiram, abandonaram o projeto no meio. E então ele, paternalmente, ele veio para construir essa cidade incrível. Isso me lembra muito o livro de Crônicas. Em Crônicas que começa com Adão, que ele teve o filho Sete, e depois teve outro filho. Você vai passar capítulos lendo quem que era filho de quem que era pai de quem que gerou quem que veio da onde. E ele existe um personagem ali que tem uma marcação onde ele pausa no meio do texto, que é justamente Noé. Quando chega em Noé, ele fala: Noé teve 3 filhos. Ele para um versículo só para falar sobre Noé e a paternidade de Noé. E o jeito que isso é representado na história de um barco, que você conhece bem. E é dessa história que a gente quer falar hoje. Em 1 Crônicas, ele tá contando essa história que eu tava falando dos filhos. Depois, 1 Crônicas 1 a 4, ele explica a descendência de Adão. Adão teve filho Sete, que teve Enos, que teve Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E o versículo 4 diz: e esses foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esse texto aqui ele está falando sobre Dia dos Pais, é só paternidade. E só que é engraçado que ele trava na história de Noé. Né? Então Noé é o primeiro versículo que ele para explicar. Teve Noé, então os filhos de Noé foram tal e tal. A gente conhece dessa paternidade, estava lá, comunidades menores, menos família, estava muito claro quem que era pai de quem. E a gente sabe pela biologia que a gente sabe muito bem quem que é a mãe, mesmo quando não sabe quem que é o pai. Isso aí me lembra um caso no hospital, recentemente, que alguém foi lá e me perguntou: Dr. Leonardo, se a mãe for sangue O positivo e o pai for sangue O positivo, a filha pode ser A positivo? Eu falei: eu não quero conversar sobre isso. Mas a questão é que, no fim das contas, pai é quem cria. A mãe, a gente sabe de onde veio, a gente tem certeza, saiu daquela barriga, não tem outro jeito. Assim como aqui em Blumenau, o Dr. Hermann Blumenau, ele adotou a gente, essa cidade que recebeu a gente de braços abertos, e a gente veio para cá. Assim como essas histórias que a gente estava falando antes ali, sobre o Nemo, a Era do Gelo, que é fantástica, sobre paternidade. Você gosta da Era do Gelo? Do Cid? E essa outra filme novo, Onward, que é Dois Irmãos da Disney, onde eles estão querendo achar o pai de volta. Mas ele para bastante tempo nisso, e é por isso que hoje o título da pregação é qual que é, mamãe? Dinos versus humanos. Como é que o dinossauro faz? Você não vai falar na câmera. Então, em Gênesis 6:17, cadê o teu livro da Arca de Noé? Ali. Tá aqui. Você conhece a história da Arca de Noé, né? Só da Bíblia. Só da Bíblia? Não sei essa, só sei da história.
Então, Gênesis 6, 17 e 18, ele fala que eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Você já montou a arca inteira! Quase. Quase. Gênesis 7:1, continuando depois, fala: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Em Gênesis 7:4 ele diz: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Uau! Em Gênesis 7:24, mais para frente diz: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Aqui nesse texto da Bíblia, Deus fala para ele pegar a arca, porque ele ia fazer chover quanto tempo na terra? Quantos dias? 5. 40! 40 dias e 40 noites. Sabe o que é 40 dias? É uma quarentena. Ia chover durante uma quarentena. E sabe o que aconteceu? Eles entraram no barco e ficaram com todos os bichos lá dentro, com comida, e estavam andando naquela arca. E sabe o que aconteceu? Choveu 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu depois? A água não baixou. A água não baixou. Você conhece essa história? Já ouviu essa história alguma vez? Eles falam: é só 40 dias parado, só 40 dias dentro de casa, só 40 dias sem sair. Só que de repente não era só 40 dias. Então daí as águas ficaram lá por mais 150 dias. Depois Gênesis 8:3 assim fala: e as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês a arca pousou na montanha de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram o topo das montanhas. Depois de aparecer isso daí, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca. Depois que começou a baixar a água, ele esperou mais uma quarentena só para abrir a janela. Olha a janela aqui, ó. Olha o Moisés olhando pela janela. O Noé olhando pela janela. E o pinguim? E tem um pinguim. Aqui. Então Noé foi lá e soltou uma pomba para ver se ela ia, achava alguma árvorezinha e trazia um galho. E trouxe. E aqui, ó. Mas mesmo assim ele falou, ela demorou e esperou. Em Gênesis 8:12 a 14, ele esperou ainda outros 7 dias e depois soltou outra pomba, mas dessa vez a pomba, dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ele tinha 600 anos, aqui já tem 601, meu Deus do céu. Secaram as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca, ele tirou o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E depois disso, no 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Meu Deus, Deus tinha avisado que ia ser uma quarentena e de repente ficou mais de um ano. E ainda na quarentena passou mais uma coisa ruim. O quê? O ciclone! Meu Deus, teve o ciclone, teve a água, o vazamento, teve todas essas coisas. Então, esse foi o papel paterno de Noé. Quando ele está explicando de quem que Noé era pai, tem todas essas histórias de que ele aglomerou a família dele inteira dentro de uma arca e tinha um hashtag, não saia da arca. Eu fico imaginando quantas vezes ele ouviu da nora dele, da mulher dos filhos. Tá, mas agora dá pra sair da arca? Ah, mas agora eu quero sair um pouquinho da arca. Ah, acho que a água já baixou, né? Vamos sair da arca? Ele falava, não saia da arca. Igualzinho a gente fica nesse não saia de casa.
E depois que a água baixou, Não vai dar pra tirar a cabeça. não dá pra tirar a cabeça do hipopótamo lá de dentro. Quantas vezes eles quiseram sair da arca? Olha, Gênesis 9:7 fala: mas vocês, depois que eles saíram da arca, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Que engraçado, parece que a gente já ouviu isso aí em Gênesis alguma vez. Ele falou para eles a mesma coisa que ele tinha falado para Adão e Eva. Ou seja, o plano de Deus nunca mudou, a promessa dele era exatamente a mesma no final daquilo ali. Ele disse: eu estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: esse é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas, quantas? Todas, né? Todas, quer dizer todas. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. O que é? Mostra ali na câmera o que é o sinal da aliança. É o Arco-íris. o arco-íris. O arco-íris, ele é o fim do dilúvio. E Deus prometeu que isso nunca mais ia acontecer. Eu esperei a chegar um arco-íris aqui, que já chove de dia. É só chove de dia, você não vai ver o arco-íris de noite. Esse é outro segredo. Mas isso daí é muito legal. E, mamãe, muito obrigado por estar com a gente aqui. Você deixa aqui a arca de Noé enquanto estou terminando aqui a palavra? Dá um tchau pro pessoal. Muito obrigado, mamãe. Então, essa é uma história que a gente vê e muitas vezes a gente relaciona que essa daí é uma história infantil. É muito engraçado que pessoas falam, tipo, por que você deixou de acreditar em alguns personagens da tua infância? Mas em Deus você não deixou de acreditar. Você parou de acreditar no Papai Noel, parou de acreditar no Coelhinho da Páscoa, mas em Deus você ainda acredita. Cara, isso não se trata de uma história infantil. Isso se trata da paternidade humana em meio a um caos de extinção. Quantas e quantas vezes já parei isso aqui, ou já me questionaram, eu pergunto: mas você acredita no dilúvio? Eu não vou entrar em detalhes hoje nisso daqui, mas a gente pode marcar um café e a gente vai conversar, porque isso daqui para mim tem a ver com toda a mitologia grega, mitologia romana, mitologia indiana, mitologia chinesa, mitologia egípcia, com Atlantes, com tantas outras coisas que tem a ver com isso daí, que você vai entender por que o único lugar da antiguidade que não tem uma mitologia é o Oriente Médio. Mas então tudo isso aqui se trata deles sobrevivendo a como se fosse idêntico a uma era glacial, a uma era do gelo. É igualzinho a uma era do gelo. É muito parecido com o que a gente está vivendo nos dias de hoje. O desejo de Deus nunca mudou nas coisas. A promessa da aliança que ele fez, a aliança que ele fez com Noé e seus filhos, é simplesmente de que ele nunca mais faria nada parecido com aquilo. Mas então é Deus que faz os desastres ecológicos? Não, não é Deus quem faz os desastres ecológicos. Desastres ecológicos, eles acontecem por causa da imperfeição da natureza, por causa da imperfeição da terra. Tem tudo a ver com a queda do homem, tem tudo a ver com o pecado. E até hoje também continua sendo desse jeito. Tanto que ele fala depois lá em Êxodo 20, quando ele está falando sobre os mandamentos, ele fala o segundo mandamento no Êxodo 24:6. Ele fala: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O objetivo de Deus sempre foi abençoar, sempre foi abençoar. E ele sabe que aqueles que saem dessa bênção, eles podem se prejudicar a si mesmo
E não só a si mesmo, mas também a seus filhos, até neto e até bisneto às vezes entra no rolo. Mas mesmo assim esse ciclo ele é curto e ele paralisa e novamente a família volta a ser abençoada por até 1000 gerações. E era essa a intenção desde o começo. Então o plano de Deus sempre foi com a família. É a família quem ele abençoa. É a família, sempre a família. Então, quando a gente está vendo ali Noé, dentro daquele contexto, aquilo me lembra muito quando estava comparando e lembrando da história, assistindo a Era do Gelo com a Martina esses dias. Né? Lembra? Até o 2. Só até o 2 que você viu? E na Era do Gelo, ela fala sobre um outro período da Terra, num outro momento muito pré-histórico, e que muitas vezes pessoas religiosas simplesmente negam, porque a palavra de Deus ela não tem teor científico, ela não tem tentativa de ser científica. Ela fala sobre as intenções de Deus fazendo as coisas. Ela fala sobre que tem uma origem, que tem um propósito. E pode acreditar ou não acreditar no resto das coisas, mas a Bíblia ela não se atém à ciência. Só que hoje em dia a ciência ela tem sido levada como um ídolo. Como se a ciência fosse a verdade, como se a ciência fosse uma entidade que tem uma voz que precisa ser ouvida. Na verdade, hoje em dia, esses daí que o jornal, que a internet coloca como cientistas, os pesquisadores, ele está no mesmo nível das pessoas, o que era religiosidade no passado, hoje ela tem sido aplicada à ciência. Então, como se a ciência fosse um ser que tem uma voz que precisa ser ouvido. Então, os cientistas eles viraram os novos sacerdotes, segundo até agora, pastores, padres. Mas se voltar um pouquinho mais atrás, os cientistas estão no mesmo lugar do oráculo. Que ele vai sendo, né, buscado dessa maneira. E essa mesma ciência que muitas vezes na igreja foi negada, que não teve era glacial. É engraçado porque Era do Gelo, por exemplo, ela teve junto a ver com a extinção dos dinossauros. Os dinossauros não sobreviveram à Era do Gelo. Mesmo depois de uma Era do Gelo que veio depois de um meteoro, de uma catástrofe. Quem sobreviveu foram os mamíferos. Os mamíferos sobreviveram. Aqueles répteis gigantes, não. Se você estava acompanhando, se você não estava acompanhando, eu recomendo demais. A gente vai lançar como podcast daqui a pouco. Mas tem no nosso canal a série Dreams and Hopes, onde a gente fala bastante sobre sonhos, sobre cérebro reptiliano, sobre cérebro límbico, inteligência emocional, como que existem essas emoções. Mas quando a gente fala que os dinossauros não sobreviveram, mas os mamíferos sobreviveram, o que a gente sempre está dizendo que numa Era do Gelo, durante uma extinção em massa, o que faz sobreviver são as famílias. E é aí que o pai é o protetor e o provedor de todas essas sobrevivências. A gente continua vendo, até em questão de igreja, a gente vê os grandes e velhos dinossauros de sempre tentando continuar sendo dinossauros durante a quarentena, acreditando que ia ser só uma chuva de 40 dias e que ia acabar nisso. Só que, na verdade, depois estende mais 150 dias, depois estende mais não sei quantos meses, depois estende, vai lá, cruza um ano. E o que eu quero dizer é que a gente vem alertando desde o começo que essa quarentena não vai acabar em 40 dias, essa quarentena não acaba. O mundo ele está passando por uma catástrofe, por algo que a gente tem visto e a gente vai continuar vendo dinossauros entrando em extinção. Porque o que interessa hoje não é ser dinossauro, o que interessa hoje é ser família, é ser mamífero. Mamífero é aquele que cria menos filhos, mas só que com maior potencial de continuar vivendo. É aquele que tem relação emotiva, afetiva e se une em clãs, onde o pai vive para o filho. O pai não está fazendo um favor para o filho para esperar cobrar disso depois de novo. Não é isso que paternidade fala. Mas eu amo a Bíblia, que ela é dividida em tempo da morte, em tempo da lei, em tempo da graça.
E essas coisas ele está falando, o Noé, ele está lá no tempo da morte, que era algo antes da lei. Quando chegou a lei colocou um limite na ação da morte em Moisés, a partir de Moisés. E mesmo assim ele está falando sobre essa bênção do tempo da lei, daqueles que foram os filhos de Noé, os filhos de Abraão. Então você tem esse daqui e ele fala que vai abençoar até 1000 gerações. Mas olha que coisa maluca. Quando chega Jesus, em Mateus 3,17, quando ele é batizado no batismo de João Batista, Deus fala: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. É isso que Deus fala publicamente, audivelmente para quem estava no lugar. Ou seja, por mais que a gente saiba do nascimento de Jesus, de como que tudo aquilo aconteceu, a adoção pública de Deus, de Jesus como filho único, ele veio nesse momento que a pomba veio e desceu. Era um momento que ele já tinha prometido para João Batista há muito tempo. Eles todos ali viram que Deus declarou ser pai de Jesus. E Jesus era o filho único. Então, pai é aquele que faz algo pelo filho. É aquele que provê para o filho sem esperar nada em troca. Paternidade é graça pura. Ele também educa. Só que a educação que ele traz não é uma troca. Todo pai sonha em ver os filhos amadurecidos, ver os filhos livres para tomar suas próprias decisões. E depois que Jesus cumpriu todo o seu ministério, foi na cruz, morreu, João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele deixa claro que crer em Jesus nos coloca em condição de igualdade a esse Jesus que foi adotado por Deus no batismo das águas. Então, ele foi adotado ali e da mesma maneira ele olha para você, quando você fala, eu creio em Jesus, ele olha para você e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele fala isso de você. Você está na mesma condição dele. Então o que eu quero trazer para você é que você aproveite esse dia dos pais e entenda que pai é quem cria. Você tem um pai terreno. Mas quando você se coloca debaixo da criação de Deus para ser uma nova criação, feliz dia dos pais! Vocês não ouviram, eu ouvi um feliz dia dos pais lindo aqui. E eu quero dizer para você, aceite a nova criação desse pai, porque pai é quem cria. Por isso Deus pode sim ser o teu pai, ser o teu protetor, o teu provedor, o sonhador da tua vida. Se você simplesmente disser que crê em Jesus, e é desse jeito. Então, enquanto no Velho Testamento ele prometia, numa aliança, abençoar até 1000 gerações, na realidade da nova criação, na realidade do Novo Testamento, ele adota todos em nível de igualdade como irmãos. O irmão mais velho é Jesus e todos os demais somos irmãos. Então eu com certeza, eu tenho irmãos que morreram há mais de 1000 anos. Eu tenho irmãos que morreram há 2000 anos atrás, mais ou menos. E são irmãos em mesmo nível e mesma categoria. Então tudo aquilo que era antes uma promessa para 1000 gerações, agora em 1 Pedro 2,9, ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, reis e sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nisso que eu quero terminar essa palavra de Dia dos Pais para você, avisando que ele já te adotou, ele já fez tudo o que precisava, e você precisa aceitar Jesus para que você seja considerado um filho legítimo de Deus, meu irmão.
E você vai entrar nessa geração, que é uma geração eleita. Isso já não está naquelas promessas do Velho Testamento, que ele prometia abençoar até 1000 gerações. Isso continua valendo, as bênçãos do Velho Testamento continuam valendo, mas as maldições foram levadas na cruz. Ele vai abençoar os teus filhos, ele vai abençoar os teus netos, ele vai abençoar até 1000 gerações, se Jesus não voltar até lá. Porém, você sai desse contexto e entra numa geração eleita dos irmãos de Jesus. É uma só geração, a geração dos filhos de Deus. Eu quero que você faça essa oração junto comigo. Que você feche os teus olhos, mas você faça de verdade e fale assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Com uma oração tão simples dessa, que você pode repetir agora, se você estava com receio, e falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E você pode hoje, no Dia dos Pais, descobrir que você tem um novo pai, uma nova criação. Que você é filho de Deus. Você é geração eleita, é uma geração, irmão de Jesus, na mesma condição. E é nisso que eu digo para quem for pai: feliz Dia dos Pais. E para o nosso pai, Abba, que todos os dias são dele. Muito obrigado por estar aqui com a gente e continua ligado na nossa página. Valeu! Feliz Dia dos Pais. Né? Esse palavrão foi demais, Pastor Léo. Obrigado por compartilhar conosco uma palavra tão especial. Tenho certeza que você que está assistindo também achou essa palavra especial, não é verdade? Então, você pode participar conosco disso tudo que está acontecendo, contribuindo com essa obra. Existem 2 maneiras de você contribuir. Financeiramente, você pode contribuir através da nossa conta da Unicred e também pelo PicPay Inc. Blumenau. Na tela de crédito aparecerão todas as informações que você precisa. Conecte conosco durante a semana nos grupos de Zoom e envie um direct para o nosso Instagram, @IncBlumenau, para mais informações. E se você é novo, não se esqueça de preencher o Connect Card. Queremos te conhecer. E mais uma vez, Feliz Dia dos Pais. Nós amamos cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Tenham uma ótima semana. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're